A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto e último trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. A lição de hoje é a lição 3, As abominações do templo. Os capítulos 8 a 11 de Ezequiel compõem a segunda visão deste homem de Deus. Aqui os pecados dos israelitas se acumularam tão alto que a medida não estava apenas cheia, mas estava transbordando. As verdades de como estar em paz com Deus tinha sido perdida na cultura do pecado e da idolatria que eles haviam construído em sua sociedade. O pecado tornou-se um obstáculo tão grande que eles não conseguiam mais alcançar a verdade. O texto áureo nos diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. A verdade prática nos diz assim: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 8, versículos 5 e 6, do 9 ao 12, versículo 14 e 16. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer a você que tem dado um voto de confiança nesse canal e você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, sobre a visão, subtópico 1, a segunda visão. O profeta Ezequiel, exilado na Babilônia, experimentou uma série de 7 visões durante o período que abrange a destruição final de Jerusalém. As visões estão focadas em 3 temas diferentes: o julgamento sobre Israel, o julgamento sobre a nação e as bênçãos futuras para Israel. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 2, começou uma série de visões, começando no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. Esse é o novo marcador de tempo, descrevendo visões que aconteceram cerca de 1 ano e meio depois. Essa série de visões está em Ezequiel, do capítulo 8 ao 11, e o registro de é um registro de uma visão longa. No início da visão, Ezequiel vê a glória do Senhor no templo em Jerusalém. Na primeira visão, enquanto Ezequiel olhava para o céu, ele viu um redemoinho sair do norte. Havia uma grande nuvem, um fogo se envolvendo. Da mesma área do céu, ele também viu a semelhança de 4 criaturas vivas. As criaturas também tinham características do homem. Cada criatura tinha 4 rostos e cada criatura tinha 4 asas. Os pés dos seres eram retos e as solas dos pés eram como sola de um pé de um bezerro. Os seres brilhavam como a cor de um latão queimado. O espírito das criaturas vivas estavam nas rodas. As rodas exibem a onipotência, a onipresença de Deus. Os querubins tinham rostos diferentes. O homem é considerado o rei da terra e tem domínio sobre os animais e governa a terra. O leão é considerado o rei da selva e representa a força, ferocidade e comanda o respeito. O boi simboliza força, honestidade e trabalho duro. A águia é o rei do ar, tem um olho para tudo que vê, o olho dele vê tudo. Representa vitória, velocidade, realeza, libertação da escravidão, longevidade e poder. A águia, por causa de seu domínio, representa inspiração. Os olhos ao redor da roda retratam um Deus que vê o bem e o mal. Não importa para que lado um homem se vira. Todos os atributos são representativos do caráter e atributos de Deus. Enquanto o homem ou a besta podem ser dominantes em uma área do reino, o Senhor Deus é dominante em todos os reinos e governa o céu
e a terra. A roda no meio da roda representa como Deus tem seu espírito trabalhando em todas as facetas da vida do homem para promover a vontade de Deus. O Espírito de Deus deu direção às rodas. Quando soube do Senhor que iria para uma nação rebelde, o Senhor instruiu para a falar que a nação cairia se não mudasse seus caminhos. Eles se tornaram uma nação tão contaminada que o Senhor estava determinado a mostrar-lhes o quão horrível eles se tornaram. Ao longo do livro de Ezequiel, ele escreve sobre ações simbólicas que o Senhor lhe pede. Alguns deles consistem em Ezequiel comer o pergaminho que Deus lhe deu para comer, dormir ao seu lado, simbolizando o pecado do uso de Israel, raspar, queimar e espalhar seu cabelo, embalando seus pertences e partindo para o exílio como um sinal ao príncipe de Jerusalém. Ezequiel era um servo fiel que amava seu mestre, não importasse o pedido que se fosse parecesse muito ridículo, ele confiava que o Senhor lhe pedia. Ele confiava totalmente, era por essa razão. E essas ações não só deram sinais a Israel, como também revelaram a Ezequiel o coração do Senhor, seu desejo por uma nação sagrada. Subtópico 2, as visões das abominações do templo. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Deus que tinha acabado de se revelar novamente a Ezequiel como um Deus mais santo e glorioso, agora estende a mão, pega Ezequiel pelo cabelo e transporta centenas de quilômetros de distância em um instante para a cidade de Jerusalém e para o templo. Podemos perguntar por que Deus levantou ele pelo cabelo. Podemos ter certeza de que não machucou, porque era, afinal de contas, uma visão. Talvez fosse como se Deus quisesse segurar Ezequiel para uma visão bem mais clara. Olha aqui, Ezequiel, basta olhar para você ver o povo que eles estão fazendo no meu templo. Você vê? Você está vendo? Entendeu? É mais ou menos isso. O povo de Judá quase cresceu para templo como se fosse uma espécie de amuleto da sorte. Eles tinham aquilo como um amuleto de sorte, como uma espécie de campo de força espiritual que eles estariam protegidos. Eles passaram a acreditar que enquanto estivesse a posse do templo na cidade, nenhum dano poderia vir a Jerusalém. Eles acreditavam que eram invencíveis por causa do templo do Senhor. Na verdade, o profeta Jeremias nos diz que o povo de Judá costumava ter uma expressão: templo do Senhor, são esses o templo do Senhor. Era uma maneira de expressar sua confiança extraviada no templo. Eles pensaram que o templo os tornava indestrutíveis. E ainda assim, eles se atreveram a lamentar a Deus, trazendo o pecado para o próprio templo. Eles confiavam no templo, mas não reverenciavam ou confiavam no Senhor do templo. E quantos de nós fazemos o mesmo? Esse mesmo tipo de coisa, pensando que nada pode nos prejudicar, não importa como possamos viver, simplesmente porque nós achamos que cristãos que frequentam a igreja estão protegidos pelo templo. Ezequiel ficou chocado ao ver que não só Deus estava lá, mas viu o ídolo babilônico pagão na entrada também. Subtópico 3. Como entender as visões de Deus? Bom, então Ezequiel não tinha muito o que fazer. O mesmo templo no qual o povo havia falsamente depositado sua confiança e revelou a Ezequiel a verdade, Deus revelou a Ezequiel a verdade sobre o que estava acontecendo nele. Ele mostrou a Ezequiel 4 coisas horrivelmente chocantes que estavam acontecendo dentro do templo. Eles vinham dizendo: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas Deus respondeu perguntando: você já viu isso, ó filho do homem? É uma coisa trivial para a casa de Judá, para cometer as abominações que eles cometem aqui. Deus mostra que ele não tinha saído e ainda estava muito presente, mas ele revela
porque estava prestes a tirar sua glória do templo, se afastar deles, que o pecado que eles estavam cometendo em seu tempo não era uma coisa trivial, né? Não tem nada a ver. Veja a primeira coisa que Deus revelou a Ezequiel. Então ele me disse: filho do homem, levante os olhos agora em direção ao norte. Então eu levantei meus olhos em direção ao norte, e ali, ao norte do portão do altar, estava essa imagem de ciúmes na entrada. A localização do ídolo é como diz a palavra de Deus, no portão norte, o portão norte exterior. Era um lugar onde os guardas ficavam, onde os homens do exército costumavam ficar de pé para proteger a cidade do inimigo. Isso parece falar que esses homens, em suas mentes, estavam pensando que, colocando uma imagem no portão norte da cidade, que de alguma forma impediriam os ataques dos inimigos. É claro que a mensagem dessa visão é que essa imagem e esse ídolo não impedirá mais o ataque dos inimigos do Babilônia, simplesmente porque é o Senhor Deus que os estava enviando. Seria nesse lugar onde as pessoas trariam suas oferendas ao Senhor. Mas quando eles se aproximaram deste portão, olharam para o norte, eles veriam uma visão horrível. Lá diante deles, à vista de todos, bem na entrada do portão, estava o que Deus chamou de essa imagem de ciúme. É o Senhor Deus que está enviando essas pessoas para vir e punir seu próprio povo. E esse Deus, esse ídolo do ciúme, como a palavra de Deus nos chama, é absolutamente impotente para evitar qualquer ataque. A visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Tópico 2, sobre as abominações, parte 1. Sobre tópico 1, a imagem de ciúme. Deus é um Deus ciumento? Quando ouvimos a palavra ciúme, podemos pensar em alguém com um complexo de inferioridade, alguém com inveja da aparência do outro, com ciúme do marido, qualquer coisa. Uma mulher ciumenta é considerada uma rival, uma pessoa hostil, amarga, cheia de ressentimento, mesquinho. O homem ciumento é considerado inseguro e petulante, talvez controlador ou extremamente competitivo. Mas Deus nos diz na Bíblia que ele é um Deus ciumento. Na verdade, em Êxodo 34, ele até afirma que seu nome é ciumento. Em Êxodo 20, versículos 5 e 6, Deus se descreve como um Deus ciumento, depois de dar as ordens para não fazer ídolos. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso ou ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Ao descrever como um ciumento, Deus contrasta sua paixão e amor por seu povo com a iniquidade daqueles que o odeiam, perseguindo falsos deuses e ídolos. A palavra em hebraico usada para esse caso aqui de ciúmes é cana. O caso é o cana. E não só significa ciúme, mas também zeloso, como em cuidar apaixonadamente. Pois sabemos que Deus realmente nos ama com paixão, zelo fervoroso e quer que sejamos seu povo. Ele não quer que caiamos sob o feitiço de qualquer outro. Como nosso Deus e Pai, Ele sabe o que é melhor para nós e quer nos manter seguros em sua direção, onde Ele pode amar, guiar e nos proteger. Esse é o ciúme que Deus fala. Seu nome, Jeová Cana, é o Cana, não se refere a uma emoção humana, um tanto superficial, infantil, mas pretende enfatizar que Deus não tolerará, ele não vai tolerar uma lealdade dividida naquele que afirmam ser suas posses. Então, o que poderia ser essa imagem de ciúmes? Foi algo específico? Ídolo do ciúme que provoca ciúmes. Embora muitos comentaristas especulam sobre a identidade do ídolo,
o princípio importante aqui é o efeito do ídolo, independente da sua identidade, tá? Há uma possibilidade, a Será é uma delas. Cerca de 100 anos antes, Manassés, o rei mais maligno da história de Judá, tinha estabelecido a imagem esculpida de Aserá, que ele havia feito na casa do qual o Senhor disse a Davi e a seu filho Salomão. Aserá era a bondade semítica ocidental, associada à maternidade e à fertilidade. Ela é comumente associada às árvores na Bíblia. Na verdade, o nome Aserá é sempre traduzido como bosque na Bíblia, e sua adoração está relacionada com árvores em que ídolos foram colocados sobre as árvores, eram pilares feitos de árvore, árvores sagradas para eles. Além disso, evidência arqueológica sugere que os israelitas adoravam Aserá, além de um junto com o outro, junto como Jeová. A adoração de Aserá foi um dos pecados idólatras de Israel, mencionado repetidamente na Bíblia. É possível que esta seja a mesma divindade que Jeremias se referiu como a rainha do céu, em sua advertência de sua adoração, embora alguns estudiosos pensem que isso se refere realmente a Asterote ou Astarte. Também seria razoável supor que judeus que participavam de sua adoração a teriam visto como um contraparte feminino de Deus. As contrapartes masculinas e femininas eram muito comuns nas religiões das nações vizinhas. A palavra hebraica usada para imagem, Ezequiel 8, do versículo 3 ao 5, é a única na Bíblia, sendo usada apenas em 2 outros lugares. É a palavra hebraica semel, que simplesmente significa semelhança ou figura de ídolo. As outras 2 instâncias em que a palavra é usada estão em Deuteronômio 4,16 e 2 Crônica 33, versículos 7 e 15. Judá não só praticava idolatria, mas eles tiveram a audácia de fazê-lo na casa de Deus. E isso é o que quão baixo Judá tinha fundado em seu pecado. Podemos aplicar isso em nossas vidas. Não temos mais um tempo específico para colocar um ídolo físico. No entanto, nossos corpos são o templo. Nossos ídolos não são necessariamente feitos de ouro, madeira ou pedra, mas podem ser qualquer coisa que não seja Deus. Quando colocamos dinheiro, pessoas ou nós mesmos como o centro da nossa pessoa, do que cometemos ali, idolatria também. Subtópico 2. O culto aos animais e aos répteis. A segunda coisa que Ezequiel vê é ainda pior. Esse é o ponto. Tudo que ele vai ver fica pior e pior cada vez mais. Aqui ele é levado novamente a partir desta imagem, ainda mais perto do próprio templo. Se você olhar para os versículos 7 a 12, você vê que ele é levado de lado desse ídolo de ciúmes até a porta do arco interno. Naquela corte interna do templo tinha que Ezequiel viu um pequeno buraco ao lado da porta. E ele viu como uma maneira de entrar. E ele começou a cavar pelos tijolos e a argamassa ali e fazer um buraco maior para que ele pudesse ver. Eventualmente, como ele fez o buraco maior, ele podia ver uma porta através do buraco. Ele entrou pelo buraco e abriu a porta, e pela porta diz ali que ele entrou por uma câmara secreta que estava cheia de pinturas, cheia de murais que estavam representando todos os tipos de animais, provavelmente animais impuros da lei judaica. Subtópico 3, os 70 anciãos. Pior do que isso, se não bastasse Ezequiel ver toda essa adoração idólatra ao redor das paredes, dentro do templo de Deus, ele então teve seus olhos virados pelo Espírito de Deus para ver algo ainda pior. 70 anciãos da casa de Israel oferecendo incenso aos ídolos naquela câmara secreta. Imagina. A questão é o seguinte: o que se viu lá fora naquela imagem de ciúmes, o que foi feito em público à distância do templo, agora se infiltrou na entrada privada do pátio do templo. E agora eles estão fazendo em particular o que estavam fazendo lá fora em público. Se você olhar para o versículo 11 do capítulo 8, diz assim: e estavam em pé diante deles
70 homens dos anciãos da casa de Israel e Jazarias, filhos de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. O incensário é apenas um instrumento de oferenda, de incenso a Deus. Mas esses homens estão realmente de pé, olhando para essas imagens na parede esculpida, oferecendo incenso a esses falsos deuses de animais. Eles acreditavam que ninguém pode ver o que eles estavam fazendo, mas Deus vê. Não importa como se tenta esconder os pecados, Deus o vê. As abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de eles serem praticadas na casa de Deus. Tópico 3, sobre as abominações, parte 2. Subtópico 2, o ritual de Tamuz, versículo 14. Olhe para o versículo 14, lemos sobre as mulheres. Então ele me trouxe para a porta do portão da casa do Senhor, que era em direção ao norte. E eis que há mulheres sentadas chorando por Tamuz. Tamuz era um deus da fertilidade da Suméria, com base em indícios. Diz que as mulheres que choravam diante do deus que serviam eram prostitutas, são indícios. Primeiro, o povo tinha criado um Aserá, perto da entrada norte do templo, abraçando a idolatria dos grupos de pessoas que Deus havia expulsado de Canaã. Então, os líderes adoravam as abominações que os egípcios adoravam nos lugares secretos do templo. E agora é visto que as mulheres de Judá adoram um deus dos povos babilônicos. O portão norte da cidade, direto para o portão do templo, e agora estavam entrando na corte interna, na parte interna do próprio templo, e há um grupo de mulheres lá chorando. A cada movimento dessa visão, você está cada vez mais perto do coração da adoração de Israel. Historiadores nos dizem que Tamuz era uma antiga divindade babilônica, mais tarde identificada como o deus grego Adonis. Acreditava-se que ele era um deus da vegetação, da primavera, e a sua morte foi mordida por sua consorte Estar. Assim como Estar foi dito ter chorado com a morte de seu amante, as mulheres também lamentavam e choravam por Tamuz, esperando assim ressuscitar Tamuz e trazer o advento da primavera e inspirar uma colheita abundante. A cerimônia de choro por Tamuz muitas vezes envolvia atos vergonhosos de imoralidade, porque as pessoas tendem a se tornar como o que quer que seja que eles adoram. Em outras palavras, quando o outono chegou e todas as folhas e frutos começam a morrer, eles acreditavam que Tamuz estava morrendo. O espírito da criação, o ritmo da natureza, um deus da fertilidade. Portanto, eles acreditavam que através desse ritual e chorando por Tamuz, que a primavera viria depois do verão e então haveria uma colheita. Então eles acreditavam que chorando por esse Deus, que suas lágrimas trariam frutos. Subtópico 2, os adoradores do sol. Então, você olha para o versículo 16 que nós lemos assim. E ele me trouxe para a parte interna da casa do Senhor. E eis que na porta do templo do Senhor, entre a varanda e o altar, estava cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e seus rostos em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Deus quer encontrar hoje homens e mulheres, hoje, e revelar a eles da mesma forma que fez com Ezequiel, cavar buracos nas partes mais íntimas da sua igreja, que sua igreja está em apuros. Ninguém além de sacerdotes normalmente teria sido autorizado a entrar na parte interna do templo. Então, pode ser que esses 25 homens que são descritos aqui eram sacerdotes. De qualquer forma, eles estavam
no lugar onde apenas os sacerdotes, onde era permitido ficar. E ainda assim, olha para o que eles estavam fazendo. Entre o pátio e o altar sobre o qual os sacrifícios sagrados deveriam ser feitos a Deus. Neste local mais sagrado do templo do Senhor, eles estavam curvando-se de costas para o templo e seus rostos em direção ao leste, adorando ao sol. Sobre o culto ao sol em Israel, de acordo com 2 Reis, capítulo 21, versículo 5, parece ter ganhado um patrocínio real durante o reinado de Manassés, que construiu altares para toda a sede do céu na corte do templo. De 2 Reis, capítulo 23, versículo 11 e 12, pode-se também inferir que os cavalos e carruagem do sol, na entrada do templo de Josias, demoliu, também foram erguidos. Deus tinha avisado seu povo contra isso. Ele lhe disse através de Moisés: tome cuidado para que você não levante seus olhos para o céu e quando você vê o sol e a lua, as estrelas, todos os hospedeiros do céu, você não se sinta levado a cultuá-lo e servi-lo, que o Senhor, seu Deus, deu a todos os povos sobre todo o céu como herança. E ainda assim, como a criatura adverte, em outros lugares eles tinham trocado a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é abençoado para sempre. E estava sendo feito no mesmo lugar do templo, onde a expiação do pecado era para ser feito. O povo de Deus, talvez até os próprios sacerdotes, estavam se comportando como a mais básica e sem Deus, como os pagãos. Como o povo de Deus pode ter afundado mais baixo do que isso? Agora pense nisso. Isso tem sido bastante técnico, mas vamos realmente pensar sobre tudo junto. Porque você tem aqui, são deuses egípcios, deuses animais, nas paredes do templo. Você tem deuses babilônicos, deuses fenícios, né? Tamuz, que essas mulheres estavam chorando. Você tem adoração ao sol, que é a adoração suméria, e a adoração persa. Em outras palavras, você tem todos esses deuses estrangeiros e está retratando para Ezequiel e os anciãos a natureza abrangente do pecado de Jerusalém. Agora são os deuses que eles adoram e a localização e a jornada que Ezequiel é levado. Bem, eles estão indo do lado de fora do portão da cidade até o pátio interno do templo. Seu pecado, sua idolatria abrange toda a cidade, toda a adoração religiosa. Então me disse: vê isto, filho do homem. A porventura a coisa mais liviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, havendo enchido a terra de violência, tornando-a irritar-me, e eis-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os trarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo, não os ouvirei. Ezequiel capítulo 8, versículo 17 e 18. Colocar um galho no nariz era uma frase que provavelmente se referia a um ritual pagão que de alguma forma exibia honra a um falso deus, semelhante como uma marca. Era uma maneira que um adorador do sol prestaria homenagem ao sol. Mas você pode realmente dizer o que significa pela maneira como o próprio Deus reagiu a ele. No fundo, era uma expressão de arrogância em relação a Deus. Na verdade, os estudiosos judeus que traduziram o Antigo Testamento para o grego, né, a Septuaginta, optaram para traduzir como frase de zombarias. Era como se estivesse torcendo o nariz para o Deus que o havia redimido por si mesmo. Eles eram completamente impenitentes e totalmente entregues aos falsos deuses. Seus corações foram endurecidos contra Deus, que os havia redimido por si mesmo. Não admira que Deus diga que eles os provocavam a raiva, a ira. Não admira que ele diga que seus olhos não vai poupá-los,
nem ele terá pena deles. Ele adverte que, embora chorem para ele com uma voz alta, ele não irá ouvi-los. Eles mesmo condenaram sua preciosidade cidade, a cidade de Jerusalém, à destruição pelos babilônicos. Subtópico 3, os anciãos na casa do profeta. Isso nos lembra, né? A gente não pode esquecer que Ezequiel tinha sua própria casa e que ele era respeitado o suficiente como profeta de Deus para receber os anciãos de Judá para uma audiência em sua casa. A razão de sua presença na casa de Ezequiel não é dada, embora no capítulo 14 e capítulo 20 sugere que eles vieram a ele habitualmente para buscar uma palavra de Jeová. Notavelmente é que, esta altura, os anciãos do cativeiro reconhecem que Ezequiel é um verdadeiro profeta. Tamuz era de Osíris, pelo egípcio. O sol era cultuado na Babilônia e no Egito. Para concluir, eu estou brincando de abominações secretas no templo de Deus? Estou permitindo que essas coisas na minha vida sejam uma ofensa a Deus? Estou me agarrando à prática ou atitudes ou abominações que são abominações aos olhos de Deus? O apóstolo Paulo, ele pergunta, você não sabe que você é templo de Deus? O que o Espírito de Deus habita em você? Se alguém profanar o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo. Que templo você é, irmãos? Como um Deus santo, ele não pode e não tolerará o pecado em seu templo. O apóstolo João nos diz, esta é a mensagem que ouvimos dele e declaramos a você, que Deus é luz e nele não há nenhuma escuridão. Se dissermos que temos comunhão com ele e caminhamos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Deus não pode e não mudará para nós. Ele é santo e ele não tolera nenhum pecado na vida daqueles que procuram ter comunhão com ele, pois você foi comprado por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus em seus corpos e em seu espírito que são de Deus. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, seu ministério. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.